Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estarão assistindo essa aula. É um prazer imenso estar aqui com vocês, gravando essas novas aulas, com novos exercícios, uma nova roupagem, trazendo novidades, tá? E sempre focando no concurso público, né? Uma revisão geral, um assunto mais aprofundado, tudo que for para melhorar o seu desempenho em prova. Tá? Hoje nós trataremos de direito administrativo. Direito administrativo, ele é muito importante para concurso público. Ele caminha lado a lado com direito constitucional, são matérias fundantes, são matérias que estão presentes em todos os concursos públicos. E é muito importante estar estudando direito administrativo e estar resolvendo as questões, porque a gente consegue visualizar melhor como essas questões cairão em prova. E por mais que a matéria seja um pouco complexa, difícil de entendimento, nós percebemos que as questões, elas não são tão complexas assim. As questões, elas estão alinhadas com o conteúdo, não tem muitas correntes divergentes, então as questões costumam ser de fácil acerto. Então não vamos perder questões de direito administrativo. Eu sei que as pessoas não gostam muito de estudar essa matéria, porque é uma matéria que eles pensam que é uma matéria chata, pesada, mas não é. Vamos perceber que o direito administrativo é só a gente começar a resolver exercício que a gente começa a entender como que a banca quer essa matéria, tá? Como que surge, então, o direito administrativo? Eu costumo dizer que o direito administrativo não é uma questão só para concurso público, é uma questão para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Como assim, professora? Gente, o direito administrativo ele está presente no nosso dia a dia. Quando a gente para num sinal, quando a gente paga um imposto, quando a gente respeita lá a sinalização de trânsito, quando a gente é abordado, nós estamos o quê? Sendo administrados. Quando nós estamos sendo administrados, isso tem aplicação do direito administrativo, que o direito administrativo, ele regula essa relação do Estado, inclusive essa relação do Estado com os particulares, conosco, né? Então, quando a gente para num sinal de trânsito, aquilo ali é um ato administrativo sendo aplicado contra os administrados, né? Para o quê? Regular a sociedade, para organizar a sociedade. Como é que surge o direito administrativo? Bom, quando a gente estuda direito constitucional, a gente vê como que o Estado começa a se organizar, como o Estado começa a definir essas linhas de limites, como a sociedade começa a cobrar os limites por parte do Estado. O direito administrativo, ele sai daí. Na verdade, o direito administrativo, ele nasce do direito constitucional, porque para você poder entender o direito administrativo, tem que ter uma base de direito constitucional. Então, vamos entender como que surgiu o direito administrativo. Antes, o Estado, ele era absolutista. O Estado, ele não tinha limites, nós não tínhamos o quê? Liberdades plenas, liberdades trazidas por algum documento. O Estado, ele ia, tomava nossa propriedade, nossos bens, nosso direito de ir e vir. E aí, a sociedade começou a cobrar por parte do Estado uma responsabilização, limites e organização. O direito constitucional nasceu, então, para organizar, né? E para impor limites ao Estado. Daí que nasce o direito administrativo, nesses limites impostos dentro do direito constitucional. O direito administrativo, ele se aplica a todas as relações de Estado, seja o Estado com pessoas jurídicas, o Estado com pessoas físicas, o Estado com outras organizações. Então, o direito administrativo regula isso, né? E por que o direito administrativo surge? Justamente para organizar e regular a sociedade. Há a necessidade de ter por parte de uma organização para que a sociedade comece a ser regulada, né? Nós não conseguimos nos auto-organizar, né? Então vem o Estado para que possa dar essa tutoria para toda a sociedade. E daí vem os limites do Estado. E esses limites do Estado, eles são muito cobrados nas questões de prova, questões recorrentes de prova. Onde estão esses limites? Nas leis, na Constituição Federal. Nós sabemos que o princípio da legalidade, ele é amplamente aplicado, inclusive a administração só consegue agir quando tem lei.
Fazendo essa breve introdução sobre o direito administrativo, para a gente entender a importância da disciplina, a importância da matéria, vamos começar a entender então o que é direito. O direito, ele regula a sociedade. O direito, ele traz para a sociedade deveres, obrigações e direitos também. Então, o direito, ele tem esse cumprimento de regular a sociedade. Temos que entender que o direito, ele tem duas divisões, que é o direito público e o direito privado. O direito privado, ele regula a relação entre particulares. Dizemos que a relação do direito privado é uma relação em nível horizontal. Todo mundo está em pé de igualdade. Já o direito público, ele regula as relações geralmente de cunho do Estado. São relações em que as normas, elas têm aplicabilidade mais vinculada, tem uma pessoa que está em desnível com outra. Então, essa relação de direito público é uma relação vertical. Aqui está o Estado e aqui está os particulares. Esse Estado, ele possui essa supremacia de organização. Por quê? Porque senão ele não consegue organizar. Ele só consegue organizar com essa supremacia, com esses poderes dados ao Estado. Então, aqui eu trouxe um conceito no primeiro slide para vocês do que é o direito, tá? Do que é a introdução ao direito administrativo. Vamos dar uma lidinha aqui junto. Introdução ao direito administrativo. É o ramo das ciências sociais que estuda as normas obrigatórias que controlam as relações dos indivíduos em uma sociedade. E o que é direito? O direito nada mais é a aplicação disso, é que possibilita essa reunião em sociedade, porque nós somos indivíduos particulares reunidos em um aglomerado que se chama sociedade e precisa haver uma regulação. E quem faz essa regulação? O Estado. O Estado vem e nos administra. Aí que surge a aplicação do direito administrativo. É por isso que eu digo que o direito administrativo, ele não é só questão de concurso público, é uma questão de uma matéria. Ele é uma questão de dia a dia, uma questão de aplicação no nosso dia a dia. Vamos aqui para o próximo slide. Eu coloquei um conceitinho de direito público. Esse conceito é extraído de uma doutrina clássica e geralmente as provas de direito administrativo costumam tratar destes conceitos, tá? Ou seja, no enunciado da questão, ou seja, nas próprias alternativas. Ele vai e troca alguma palavra ali que pode comprometer o conteúdo do texto. Vamos dar uma lidinha aqui. Direito público é o conjunto de normas que disciplina os interesses do Estado, seja internamente com relação aos particulares, estabelece uma relação vertical entre a sociedade particular, visto que os interesses sociais são sempre superiores aos das pessoas individuais. O que isso quer dizer? O interesse de um particular não pode sobressair ao interesse da coletividade. Quando vai se elaborar normas, quando vai aplicar a lei, o interesse de um indivíduo não pode sobressair o interesse de uma coletividade. O Estado, ele procura administrar visando o bem comum, o fim público, que é o bem de toda a coletividade, não só de um indivíduo. Então, esse direito público regula essa relação estatal. Lembre que a relação de Estado é uma relação vertical, porque o Estado está aqui em cima e os particulares estão aqui embaixo. Diferente da relação entre particulares, que se aplica em um direito privado, que é uma relação horizontal. Todos os particulares estão em pé de igualdade. Professora, eu não consegui entender muito bem. Bom, vamos lá. O Estado, ele te impõe alguma coisa, uma obrigação. Como? Pagar um IPVA. Ninguém aqui gosta de pagar IPVA. Por quê? Porque você, às vezes, não tem nem essa disposição, mas você é obrigado. Você pode não ter dinheiro, você pode não gostar, mas se você tem um veículo automotor, vai se aplicar. O que acontece? O Estado, ele tem o quê? Essa supremacia de te obrigar a fazer alguma coisa. Já entre os particulares, um particular não pode obrigar outro particular. Ele tem que fazer um contrato para ele se comprometer a fazer alguma coisa. Esse contrato, ele é voluntário, não é involuntário. Não é unilateral, é bilateral. As duas partes estão concordando. Um exemplo, vou comprar um veículo. Mesma coisa, um veículo,
Um veículo para aplicação de PVA, um veículo para venda para um particular, de um particular para outro. Eu tenho que ter o quê? A vontade de vender um veículo e o outro particular a vontade de comprar um veículo. Nada é obrigatório, nada é compulsório, nada é imposto. As pessoas vão lá, fazem um contrato de compra e venda, combinam o valor, a data de pagamento, a entrega, é tudo combinado. Todo mundo aqui está em pé de igualdade. Não tem ninguém em supremacia aqui, não tem ninguém aqui na ponta dessa relação. Por isso que dizemos que é uma relação horizontal e do Estado é uma relação vertical, certo? Já o direito privado, ele rege, então, essa relação entre os particulares. Também tem um conceitinho aqui, é importante estar fixando esses conceitos na cabeça de vocês, porque a prova pode trazer os conceitos doutrinários, tá? Não só mais a lei. O perfil das bancas estão mudando. A legalidade, antigamente, que era plena aplicada em todas as bancas, agora está mudando. Elas estão trazendo questões doutrinárias, estão trazendo questões de tribunais. Então, é importante a gente também estar lendo esses conceitos doutrinários. Inclusive, a doutrina é uma fonte do direito administrativo, então é importante a gente estar fixando esse conteúdo, certo? Vamos para o próximo aqui. Então, qual é o conceito de direito administrativo? Novamente, esse conceito foi tratado em uma doutrina clássica. Na verdade, vários doutrinadores criam cada um seu conceito, mas aqui os elementos são o mesmo, o quê? Aplicação do direito perante a sociedade pelo Estado. Então, aqui o conceito, ele reúne geralmente esses elementos, Estado, particular, cumprimento de normas. Vamos dar uma lidinha aqui nesse conceito. Direito administrativo é como um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e indiretamente os fins desejados do Estado. Qual é o fim maior que o Estado tem que perseguir? É o bem comum, o bem da coletividade, o fim público. O Estado, né, que ele é o quê? O Estado, ele impõe as condutas aos particulares, não pode visar a sua particularidade ou dos seus agentes. Não, ele tem que visar o fim daquela coletividade. Bora lá. Então, eu queria tratar aqui um ponto que a gente já viu desde o começo. O que trata o direito administrativo? Primeiro, a limitação do Estado, né? Que antes não tínhamos essa limitação do Estado. Segundo, o Estado tem uma relação vertical com os particulares. Outro ponto que eu quero tratar. Professora, direito administrativo tem um código? Sabe um código organizado, como tem o Código Penal? Não tem. Então, isso quer dizer que não tem leis aplicadas ao direito administrativo? Não, não quer dizer isso. Inclusive, o Estado, pelo princípio da legalidade, ele tem o dever de cumprir o que está na lei. Na verdade, o Estado ele está vinculado a uma lei. O Estado ele só faz aquilo que a lei deixa ele fazer. O Estado ele não pode agir sem que tenha um fundamento jurídico o basilando. O Estado, ele tem essa conduta amarrada à lei, diferente dos particulares, que podem fazer tudo que a lei não proíbe. Então, é errado dizer, erradíssimo dizer que o Estado não cumpre leis. O Estado só pode agir quando tem leis. Então, como que fica o caso de ausência de codificação? A ausência de codificação é diferente de ausência de lei. A ausência de codificação é uma ausência de um reunido de leis em um único documento, em um código. As leis aplicáveis ao direito administrativo são leis que não estão reunidas. Dizemos que são leis esparsas, leis espalhadas. Eu tenho a Lei 8112, eu tenho a Lei 8666. Essas leis não estão codificadas em um único documento. E também é regido pela Constituição Federal. Como sabemos, a Constituição Federal ela é a lei suprema e superior de um Estado. O nosso Estado, que é um Estado democrático de direito, promulgou a Constituição em 1988. E segundo a doutrina de Kelsen, uma Constituição Federal, ela está lá no topo da pirâmide. Então, é normal que o direito administrativo se baseie
na Constituição Federal. E temos artigos muito importantes, 37, 39, que tratam puramente de direito administrativo. Então aqui, dizer que é ausente a codificação é diferente de dizer que não tem lei. Pelo contrário, tem muita lei, muita mesmo, tá? A administração, ela só vai agir quando tiver lei permitindo que ela haja, certo? Então, prestem atenção na questão. Se ela estiver falando que não é ausência de lei, está errado. A ausência aqui é de codificação, que é a reunião em um único documento, certo? Próximo, fontes do direito administrativo. Gente, o que é fonte? Fonte é origem, é onde surge alguma coisa, é onde vai ser buscado a inspiração de aplicação de alguma coisa. Então, o direito administrativo, ele possui fontes, é onde o administrador vai buscar para que realização dessas atividades, né? As fontes, elas são divididas em fontes primárias e fontes secundárias. Na verdade, temos uma fonte primária, que é a lei. Lei em sentido amplo, que são atos que geram obrigações a particulares, nem sempre elaboradas pelo Poder Legislativo. Por quê? As fontes, as leis em sentido amplo, elas englobam aquelas produzidas pelo Poder Legislativo, mas também aquelas que não são produzidas pelo Poder Legislativo, mas geram uma obrigação do Estado e dos particulares. Então, fonte primária, lei em sentido amplo. Podemos dizer que a lei em sentido estrito está dentro da lei em sentido amplo. Se a questão tiver na alternativa que lei em sentido estrito é fonte do direito administrativo primária, está certo. O que a alternativa não poderia tratar é que somente a lei em sentido estrito é uma fonte primária. Por quê? Porque se você está falando somente lei em sentido estrito, você está excluindo a lei em sentido amplo e não pode ter essa excludente. Por quê? Porque a lei em sentido amplo, ela é fonte primária também. A lei em sentido estrito, ela está dentro da lei em sentido amplo. Quais são as fontes secundárias? Doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito. Nós vamos ver o conceito de cada uma dessas, tá? Vamos seguir aqui. A doutrina, o que é uma doutrina? Quando você pega um livro de direito conceituado, um livro de direito clássico para estudar, para se amparar, para ter uma base dos seus estudos, aquilo é uma doutrina. Aquilo ali é um estudo direcionado de uma pessoa que ela tem uma técnica, que é um estudioso, que se dedica a esses trabalhos de pesquisa científica e ele escreve um livro, escreve um artigo, escreve um estudo relacionado na matéria. Isso é uma doutrina. E o direito administrativo tem como fonte secundária as doutrinas. Por quê? Às vezes, só pelo fato de existir uma lei, o administrador, ele não tem muito embasamento de como aplicar aquela lei. No caso concreto, como ele vai se portar perante aquilo. Então, a doutrina vem esclarecer a aplicação dessa lei, ou a doutrina vem elucidar questões acerca daquela lei. Então, as doutrinas são importantes nesse sentido, tratam de estudos sobre aquela matéria, estudos de determinado assunto. Doutrina é fonte secundária. Qual outra fonte secundária? Jurisprudência. Jurisprudência é um reunido de decisões reiteradas de determinado assunto. Pode ser em âmbito administrativo, tem as jurisprudências administrativas, mas o mais forte aqui é elaborado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder que tem de julgar, de aplicar a lei no caso concreto, de decidir um entrevero ali daquela situação. Então, a jurisprudência são o quê? São decisões reiteradas daquele mesmo assunto sobre determinada matéria. Então, é uma fonte secundária também. Outra fonte secundária é costume. Costume é uma norma não escrita. Como assim uma norma não escrita?
como a sociedade se porta, mas não foi positivado, não foi colocado em uma lei. A sociedade, ela tem um reiterado comportamento em determinado assunto e aquilo vira uma fonte de direito administrativo. Porém, os costumes não podem ser contrários às leis. Um costume, ele tem que ser alinhado a uma lei, certo? E os princípios gerais do direito? Não é unânime na doutrina que os princípios gerais do direito sejam fontes secundárias, porque dizem que os princípios são mais parte de inspiração, mais parte de busca de hermenêutica por parte do aplicador do direito. Porém, dentro de uma doutrina significativa do direito administrativo, é tratado como fonte secundária esses princípios. Então, por isso que eu trouxe aqui, se a questão tratar que o princípio geral do direito é uma fonte secundária do direito administrativo, está correta, porque aquela banca segue a linha da doutrina que trata que princípio é sim uma fonte do direito. O que a questão não pode trazer é brigar com essas duas correntes, porque como sabemos, uma questão objetiva não pode conflitar duas correntes do direito, porque na hora do recurso você vai ter base para recorrer. Então as bancas geralmente não fazem isso. Se tiver princípio geral do direito como fonte, pode marcar como correta, certo? Então aqui, olha, eu coloquei um gráfico, tá? Um gráfico explicando os critérios da administração pública. Esses critérios da administração pública é aquela aplicação aqui do conceito trazido lá no começo da aula da administração, do direito administrativo. Aquele conceito engloba agentes e atividades. Aquele conceito, ele trata de quem vai exercer essa atividade e qual é a atividade exercida por parte do Estado. Desse conceito de direito administrativo, podemos extrair esses critérios. Esses critérios costumam cair na prova, certo? Então, temos o critério objetivo e o critério subjetivo. O critério objetivo é o objeto do direito administrativo, é a atividade exercida por parte do Estado. E o critério subjetivo são as pessoas, órgãos, agentes, entidades que executam essa atividade trazida pelo Estado. Vamos observar aqui no gráfico que eu coloquei critérios subjetivos. Quem realiza? São os agentes, pessoas e órgãos. E o critério objetivo é a atividade ou função realizada. Quais são essas atividades? Pode ser um poder de polícia, pode ser um serviço público, pode ser um fomento, pode ser uma intervenção por parte do Estado. Então, são as atividades. Quando você se depara com um critério subjetivo, você pergunta quem exerce? E quando você se depara com o critério objetivo, você pergunta o que é exercido. Esses dois nomes, subjetivo e objetivo, também podem ser tratados com outra nomenclatura, outro nomezinho. O critério subjetivo, ele também é mencionado na doutrina como critério formal ou orgânico. Já o critério objetivo, ele é tratado como funcional ou material. Essa nomenclatura pode mudar de doutrina para doutrina e também na questão de prova, certo? Então é bom você ter anotado esse mapinha para você ter a visualização desses critérios e de o que é esse critério e quem são as pessoas que se aplicam esse critério. Lembrando que o Estado, ele não age sozinho, ele vai lá, o Estado grandão, executar as atividades. Não, ele precisa de agentes para executar essa atividade. Ele precisa de pessoas executando aquela atividade, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Então é importante o Estado ter essa integração de atividade e agente, até porque o Estado responde por esse exercício por parte de um agente, de uma entidade. O Estado, ele é responsável. Lá na frente nós vamos tratar sobre responsabilidade civil do Estado. Quando o Estado responde, quando ele vai responder de forma objetiva ou subjetiva, tá? Então, vamos fixar na nossa mente que eu preciso de pessoas para executar o quê? Atividades.
quando eu estou me referindo a pessoas, entidades, sejam pessoas físicas ou jurídicas, órgãos, eu estou falando do critério subjetivo. Quando eu estou tratando de atividade, eu estou tratando do critério objetivo. Nada mais é que destrinchar aquele conceito de direito administrativo, certo? Vamos agora colocar em prática o que a gente aprendeu aqui hoje. Vocês vão perceber que os exercícios de direito administrativo, eles são exercícios que não são impossíveis de resolver. Tem gente que fala, professora, é impossível aprender direito administrativo. Não é. Se você abrir sua mente, começar a entender a lógica do direito administrativo, vai ser muito mais fácil e até prazeroso aprender o conteúdo e aplicar nas questões, porque quando você começa a acertar as questões, você percebe que a matéria não é tão complexa assim, certo? Pode até chegar a cair um casinho concreto, mas se você tiver aqueles conteúdos na sua cabeça, você consegue resolver até as questões mais complexas, certo? Vamos lá. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, agentes e as atividades públicas. Bom, aqui, órgãos e agente, a gente pergunta que atividades, na verdade a gente pergunta quem? A atividade a gente pergunta que. Sabendo que eu coloquei ali que quando são as pessoas, é o critério subjetivo ou formal e orgânico. E quando eu me refiro a o que é exercido por parte do Estado, eu estou falando do critério objetivo, ou seja, o critério material ou funcional, certo? Então, vamos lá para a questão. Tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado, assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. A letra A fala objetivo e funcional, B, material e funcional, C, objetivo e subjetivo e D, subjetivo e orgânico. O que vocês acham que são esses critérios trazidos? Gente, aqui é a letra C, objetivo e subjetivo. Percebam, não é uma questão muito complexa. Se você tivesse memorizado aquele mapinha, antes, se você visualizar esse mapa antes da prova, você não erra essa questão. Por isso que eu falo que é importante o aluno anotar, ter anotado esses mapas mentais, elaborar o seu próprio mapa mental, para na véspera da prova dar uma olhadinha, certo? Vamos lá, galera, na próxima questão. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramento e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Vamos relembrar quais são as fontes do direito administrativo. Fonte primária, temos lei em sentido amplo, que englobam as leis em sentido estrito. Fonte secundária, temos doutrina, jurisprudência e costumes, e para uma parte da doutrina também princípios gerais do direito. Vamos tentar ver qual que é a questão que trata de forma mais completa. Letra A, lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. B, lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. Costume, jurisprudência e doutrina, lei em sentido amplo, doutrina e costumes, lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Qual que é a alternativa que está mais completa? É a letra A, não é? Porque ela trata da lei em sentido amplo e estrito, ela trata de doutrina, jurisprudência e costumes. Percebam, a alternativa, a questão, não trouxe princípios gerais do direito, certo? Então, ela não quer brigar com os correntes, ela nem tratou. Então, não fique brigando com a questão. Marca a alternativa que traz as fontes de forma mais completa, certo? Então, aqui a alternativa ficou letra A e é uma questão da CESP, certo? Essa foi nossa unidade 1. Na próxima unidade trataremos de mais assuntos de direito administrativo. Resolvam questões e façam revisões. Eu espero vocês na próxima unidade. Um abraço!